Oi, tudo bom? Estamos aqui novamente. E hoje para uma conversa bem legal, tá? Eu gosto muito dessa história aqui. Provavelmente você já ouviu essa história, né? Que é a história do Jonas, né? Jonas é aquele que foi engolido pela baleia. E ela é uma história bem legal. Por que que ela é legal? Porque ela nos ensina algumas coisas, né? E principalmente como conversar com Deus, né? Que é o objetivo principal do nosso canal, da nossa conversa, né? Como conversarmos com Deus. É o segredo da sabedoria, porque através da sabedoria a gente aprende, né, a conversar com Deus e pedirmos sabedoria para Ele, para as nossas coisas do dia a dia. Então vamos lá. Né? Aí Deus, né, falou com Jonas, né? E falou: Jonas, eu quero que você vá numa cidade, né? E você vai dar um recado lá nessa cidade. Aí assim que Deus parou de falar com Jonas, né? Jonas pegou e ele correu. Ele correu literalmente para outra cidade, em direção a outra cidade, uma cidade direção oposta à cidade que ele tinha que ir, né? A cidade que Deus tinha mandado ele. Aí ele foi correndo, correndo, chegou lá e terminou a terra, né? Só tinha água, tinha o mar. Aí teve que pegar o barco, né? Ele entrou no barco e Deus sabia, obviamente, que ele estava no barco, tem que se esconder de Deus, mas como que vai se esconder de Deus, né? Ele não queria obedecer a Deus. Aí o mar ficou bravo, Deus mandou lá uma tempestade, e o mar ficou agitado, e o capitão do barco pegou lá o Jonas, e todo mundo, né, reuniu todo mundo e falou: de quem que é a culpa, né? E aí escolheram o Jonas lá para dizer. Aí Jonas admitiu que a culpa era dele, né? E aí ele falou assim: me joguem no mar, né? Me joguem no mar que Deus vai parar a tempestade. E aí os marinheiros lá, o capitão, os outros ficaram com dó, né? Falaram: vou jogar no mar, né? Tentaram seguir a viagem, mas não deu certo. Deus aumentou a tempestade. Ficou mais agitado, quase para destruir o barco, né? Aí eles concordaram com o Jonas, né? Pegaram e jogaram o Jonas pro mar, né? Pediram perdão para Deus antes e jogaram o Jonas pro mar. Aí Deus acalmou a tempestade e mandou a baleia, né? E a baleia engoliu o Jonas ficou 3 dias dentro da baleia. E aí depois de 3 dias, né, ele ficou lá dentro da baleia, conversando com o pai, orando, né? E se redimindo com o pai. A baleia soltou ele, né, na terra. E aí Jonas decidiu, né, resolveu obedecer o pai e foi em direção ao caminho lá que ele tinha que ir. Chegando lá na cidade, né, ele tinha que falar com o rei. E o rei ouviu, né, e obedeceu. E falou assim: nossa, na verdade ele fez mais, né? Deus só pediu para avisar que ele ia mandar uma punição para eles, né? E o rei se comoveu, se preocupou, né? Diferente do faraó que ignorou Moisés, né? Esse rei falou assim: opa, eu não quero ser castigado, né? Nem quero castigo no povo. Mandou todos fazerem jejum, fazer penitência e algumas coisas a mais. E Deus teve misericórdia. Deus falou para Jonas: avisa para o rei que eu não vou mais castigar ele nem a cidade, né? Aí Jonas, olha lá. Aí Jonas, quando Deus falou que não ia mais castigar a cidade, Jonas falou assim para Deus. Jonas ficou muito desgostoso com isso e ficou irado. Ele orou ao Senhor: o Senhor, eu não te disse que isso ocorreria quando ainda estava em minha terra? Esse é o motivo de eu não ter tentado, fugir. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, vagaroso para irar-se, e nem graça, e rico em graça, né? E que te compadeces e não aplicas a punição. Por favor, então, Senhor, tira a minha vida. É melhor eu morrer que permanecer vivo. Aí Deus falou para Jonas assim, perguntou para Jonas: é justo que se ire tantos? Que se ire tanto? Então assim, Jonas, Deus ficou assim, como assim, né?
Jonas, só porque você veio e não queria vir, porque você sabia que eu ia ser bondoso e não ia castigar, você ficou tão irado assim? Poxa, não faz sentido, Jonas. Aí continua, né? Aí, tá bom, acabou a conversa ali. Deus ficou inconformado com o Jonas, porque ele ter ficado tão irado com isso, por ele ter sido bondoso, né? Aí Jonas saiu da cidade e encontrou um lugar, né? Ele preparou um abrigo ali e sentou-se, né? Ele sentou para descansar e para saber, né, o que Deus ia fazer com a cidade. Lógico que Deus não fez nada, porque Deus já tinha falado que não ia castigar, né? E aí Deus, né, viu Jonas ali descansando, preparou uma mamoneira, mamoneira, né? Aquela árvore que dá mamonas. E aí ele fez crescer sobre Jonas essa árvore, né? Para que lhe desse sombra, proteger a cabeça dele, né? E cuidar de Jonas, né? E Jonas ficou contente com a mamoneira. E aí ele dormiu, né? Jonas dormiu ali e chegou de manhã, né? Acordou ao amanhecer, né? Deus mandou a lagarta para secar a mamoneira e finalizar com a mamoneira, porque o objetivo da mamoneira era só para ele dormir ali à noite, né? À tarde que ele tinha ido descansar e passar a noite ali encostado na mamoneira, além de ela ter feito sombra para ele. E aí de manhã, né? Ao amanhecer, né? A lagarta detonou com a mamoneira. Então o sol nasceu, né? E Deus mandou um vento escaldante. Ou seja, provavelmente quente, né? Escaldante aqui. E o sol bateu na cabeça de Jonas, né? Com tanta força que ele quase desmaiou, né? E aí Jonas desejou querer morrer de novo. Seria melhor que eu morresse do que continuar vivo. Exagerado, Jonas, né? Aí Deus perguntou de novo para Jonas, né? É justo você se ire tanto por causa da mamoneira? E aí respondeu, né? Jonas respondeu, sim, é justo que eu me ire a ponto de desejar morrer. E Deus disse, né? Você se preocupa tanto com a mamoneira que não lhe custou nada. Você nem fez a crescer, né? Foi Deus que fez, né? Ela surgiu uma noite e foi embora na outra, de manhã, né? Outro dia de manhã. E Deus ainda fala assim, poxa, eu não deveria ter me preocupado com a cidade, né? A cidade tem 120 mil pessoas e não sabe nem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, né? E ainda assim, Deus, me preocupei com você, preparar uma árvore para você. Obviamente que Deus pode fazer tudo ao mesmo tempo, né? Ele estava olhando para a cidade e estava olhando para Jonas, né? Mas Deus quis dizer, poxa, dei tanta importância para você, ao invés de dar tanta importância para uma cidade. Tem muita gente lá que, né, nem me conhece, nem fala comigo, nem conversa comigo, né? Que Deus falou assim que nem sabem discernir, né, entre a mão esquerda e a mão direita. Então, assim, o que a gente vê nessa conversa, né? É uma conversa tão gostosa. A gente vê a espontaneidade, né? A gente às vezes vê colocarem tanta dificuldade para a gente conversar com Deus. Olha, para conversar com Deus tem que ser dessa maneira, né? Aquela, né? Uma situação tão complexa, né? E ele falou tão espontaneamente. Né? Além disso, ele expressou, né, os sentimentos dele. Ele está virado. Ele está virado. Talvez essa tenha sido a primeira vez na história que teve uma brincadeira e alguém não gostou, né? Não sabemos, talvez tenha tido antes, mas aqui já é uma história bem... Uma brincadeira, alguém fez uma brincadeira, Deus fez uma brincadeira com o Jonas lá com a mamoneira. E Jonas ficou irado. E Deus falou assim, por que você ira tanto, né? Eu tô brincando com você e você fica tão irado, até pedindo para morrer. Relaxa, meu, relaxa que isso aqui é só brincadeira. Só brinquei com você, né? Deus brincou e ele levou a sério a brincadeira. Então, e a gente vê, né, a conversa de Jonas, como Jonas respondia para Deus.
Às vezes foi mal criado algumas vezes, né? Fugiu, né? Fez Deus quase detonar lá o navio que ele estava, lá o barco. Todo mundo ia para a água, até quem não tinha culpa, né? Então, e depois ainda no final, por vez de ter ficado feliz que Deus não castigou o povo, né? Ele ainda ficou irado porque ele tinha falado para Deus, falei assim, eu falei para você, falei para o Senhor, que eu sabia que o Senhor não ia castigar eles, né? Por isso que eu não queria ter vindo para cá, né? E Deus fala, por que você se ira tanto, Donis? Relaxa, né? Seja bom, tenha um coração bom, tá bom? Então essa história aqui é uma história bem legal, eu acho muito legal, e a gente vê o coração de Deus, né? Que Deus, mesmo Jonas fugindo, Deus fez ele voltar de um jeito que eu diria carinhoso, mesmo tendo mandado a tempestade lá. Depois mandou a baleia, para mim foi uma maneira carinhosa de Deus. E depois Deus mandou a mamoneira para ele, né? E mandou a mamoneira embora também, porque era só para ele descansar ali da noite pro dia, né? E seguir viagem. E assim ainda ficou irado com Deus, né? E Deus teve um coração bom, porque Deus podia ter castigado ele. Ele falou assim, você tá se irando comigo, vou ver, você vai ver só. Deus não fez isso, né? Deus foi bondoso, foi brincalhão, brincou com ele e não castigou Jonas por ele ter sido mal criado com Deus, né? Então tá bom. Nos vemos na próxima história.